Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Me Deixa! Hoje eu tô aqui dando continuidade à nossa série sobre empreendedorismo. E é babadeira. Já vou adiantando aqui que é babadeira. A gente vai falar hoje de uma área que é muito... assim, o tempo todo. A gente vai falar de estética, beleza. Essas coisas que eu gosto pouco. Quem me conhece sabe, né, gente? Gosto pouco, tem pouco creme, pouco... enfim. Vou nem falar nada. Mas hoje a gente vai falar desse ramo, dessa área de atuação. Hoje a gente vai falar sobre estética facial, corporal. Então, eu tô trazendo empreendedores dessa área aqui hoje no nosso canal. Então, eu já vou pedindo para você se inscrever, deixar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. E no nosso encontro de hoje, eu estou aqui com Thiago Takara e Adriano Marinho, que são esteticistas, docente em estética, mestre em educação e, gente, sócios fundadores da Clínica de Estética Avançada Marinho. Thiago e Adriano, sejam muito bem-vindos aqui. É uma honra ter vocês aqui comigo hoje para compartilhar a experiência de vocês aí, né? Tanto para conhecer um pouco mais, né, sobre essa área tão valorosa da estética facial, como também da experiência de vocês aí como empreendedores. Muito obrigado, viu, pela participação. Imagina, a gente que agradece, né, o convite em vir aqui prestigiar, em participar desse podcast e poder contar para as pessoas um pouco mais sobre a nossa área de atuação, como que a gente começou no empreendedorismo. Honrado, né, e pelo convite, conhecer e, claro, né, compartilhar um pouco aí da nossa vivência. A gente que estamos na área, né, de certa forma, é sempre um receio, e eu sempre falo em sala de aula, né, todo mundo está passando por um processo, né? E quando a gente tem a possibilidade, né, de conhecer pessoas que passaram ou que estão passando, parece que a nossa caminhada, ela dá uma... Não que ela fique mais fácil, né? Mas que ela dá aquele impulso pra gente continuar com a nossa meta, com o nosso objetivo. E dá uma suavizada, né? Porque a gente também não se sente sozinho, né? Fala, olha, eu tô nessa empreitada e tem uma galera comigo, né? Exatamente. Ai, gente, mas muito obrigado de verdade, viu? E, eu sou fã muito de histórias aqui. Eu só inicio toda vez o podcast falando isso. Mas eu queria que vocês compartilhassem aí com a galera que está assistindo, né? O nosso canal, né? Falar um pouquinho da área de vocês, né? E aí a gente vai desenvolvendo isso, né? Como é que vocês foram parar na área de estética? Como é que foi dar esse start para empreender, né? Na área de estética. Então, queria ouvir um pouquinho vocês, contar um pouquinho a história de vida, né? Porque isso é sempre bom e motivador, né? Sim. Eu sempre trabalhei em empresas, né? Então, hoje, atualmente, trabalho numa instituição de ensino superior. E sempre tive algo que me despertava a liderança, né? Então, eu sempre busquei estar à frente de projetos, sempre busquei encabeçar, por mais que às vezes eu não entendia muito, mas eu queria pelo menos estar ali fazendo parte, né? Sabe quando você fica ali do lado, né? Só escutando. Né? Tipo, não me envolvo, não vou dar a minha opinião, mas eu estou aqui. Obsorver, né, o que está acontecendo aí. E daí eu passei, né, por outra instituição, mas na parte administrativa, então eu tive uma experiência muito bacana, né, academicamente falando, né, e também profissional, foi onde eu me desenvolvi profissionalmente, foi onde eu aprendi a trabalhar com pessoas, a entender as pessoas de certa forma, né, e claro, ver que ali é um ser humano também, né. E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, poxa, eu acho que eu quero um degrau a mais ali na minha história, né? Eu quero ter ali um protagonismo na minha vida. E a estética, antes de cursar a estética, eu cursei aviação civil, um bacharel em aviação civil. E era um sonho, né? Porém, né? Que estava ali distante da minha realidade. E aí eu falei assim, poxa, eu quero algo que eu seja meu chefe. Né? Não que hoje, né, a gente não pense dessa forma, mas eu falava, eu quero algo que eu possa ser eu, né? Que eu possa sim, talvez errar e consertar o meu erro, né? Que eu tenha ali a possibilidade de ganhar mais experiência. E autonomia, né? Acho que Exato, o empreendedor, ele
ele, né? Eu não sei. Você se tornar o protagonista da tua história. Isso mesmo, né? Eu quero ter o meu caminho, né? Sim, e aí eu com a vivência nessa instituição, eu via que as pessoas tinham, né, com a estética, essa liberdade, né? Eu não vou dizer as palavras, né, de liberdade financeira, uma liberdade de horário, por exemplo, né? Sim. Mas, assim, essa liberdade de você poder ter uma possibilidade de empreender. E aí eu fui para a estética, né? A princípio, eu gostava muito da parte da massoterapia, então essa parte de massagem, de bem-estar, ele sempre me encantou, né? Eu sempre fui cliente e sempre bem recebido nesses locais, então eu acredito que isso eu poderia proporcionar para o meu cliente final também. E aí eu comecei a cursar, né, o bacharel em estética e cada semestre eu gostava de alguma coisa. Não, agora eu vou trabalhar com facial, agora eu vou trabalhar com corporal. E essas mudanças fazem parte da nossa vida, né? E te faz ter novas experiências, né? Então, quando eu finalizei, né, eu solicitei o desligamento dessa instituição e eu falei, bom, poxa, agora eu vou ali para minha área, né? Preciso atuar na minha área. E aí eu montei minha primeira sala de atendimento. Uau! Né? Nossa, hein, gente? E aí a gente pensa assim, poxa, é uma área de uma sala, né? Mas tem todo um processo de uma empresa, né? Eu preciso ter toda a documentação, eu preciso pensar na vigilância sanitária, na biossegurança, tanto minha quanto do meu paciente, do meu cliente. Eu preciso ter uma rede de apoio, né? Então, eu preciso trabalhar o meu financeiro, eu preciso melhorar, né? Então, por eu ser curioso, né? Então, eu sempre busquei ter a informação. Não que necessariamente eu colocasse em prática ali, mas eu queria ter essa informação. Meu pai sempre falava, né? Meu pai já faleceu, mas ele falava que a gente precisava saber de tudo um pouquinho. Não que eu vá trabalhar com isso, mas que eu preciso entender até para eu dar valor ao trabalho do outro. Então, desde uma pessoa que presta um serviço para você, até um médico, você tem que ter uma ideia ali do que ele está fazendo, né? Atendendo você, para que você possa valorizar o serviço dele e ter esse respeito, né? Totalmente. Então, eu sempre tive isso em mente. E a estética, ela me proporciona muito isso, né? Apesar de estar né, ter ali a minha sala de atendimento, eu fui para a área da docência, né? Que é uma área que também foi algo que eu falei, poxa, vou me descobrir ali, né? E ao finalizar a faculdade, eu já ingressei também na docência, na pós-graduação em docência no ensino superior. E também já foi diferente, porque normalmente o pessoal vai para a docência na saúde, eu já fui para a docência em educação, porque eu queria entender a base mesmo. Apesar que eu não iria aprender ali em uma especialização, né, termos de pedagogia, mas eu ia ter uma base. Então, eu convivi com pessoas que foram por muitos anos coordenadoras de escolas, né, de ensino base. Então, isso me trouxe uma experiência através da vivência de outras pessoas. Né? O que a gente fala do olhar, a gente acaba tendo um olhar daquela profissão pelos olhos da outra pessoa. Exatamente. Né? E aí eu me encantei com a educação, né? E busquei, agora finalizei o meu mestrado em educação, né? Hoje estou como docente, mas aquela veia, né, que a gente fala do empreendedorismo, tá ali, né? Então eu preciso estar em movimento a todo momento. A pessoa tá ali, um olho no gato, outro no peixe, né? Sim. Tá ali assim, tipo, eu quero aqui, mas eu vou alcançar ali também. Sim. Mas gente, você é só professor? Isso! Todo mundo né? senta aqui e fala isso. Mas você faz mais alguma coisa? Você é só professor? Do quê? Isso. Assim. Não, você fala assim, eu sou professor. Ah, legal, mas você trabalha do quê, não é isso? Exatamente, professor Todo mundo que é uma senta profissão. aqui fala isso. Tipo, eu falo que eu sou professor e as pessoas falam, mas você trabalha com o quê? Eu sou professor. E aí eu vejo o quanto que eu posso mudar a vida das pessoas. Sim. Não no sentido de que eu quero mudar, mas eu mostrando, né? Compartilhando ali o pouco que eu sei, porque eu também estou em aprendizagem, né? Eu falo para os meus alunos que quando a gente termina um curso, ou enfim, finaliza ali um ciclo,
a gente tem que sair com dúvidas, né? Porque todo profissional que não tem dúvidas, fica aquele profissional raso, né? Exatamente. Não tem essa provocação de mudar, né? E o empreendedor, ele é muito disso. Isso. Né? Ele precisa ter dúvidas. Então, quando eu vou empreender, eu preciso, né? Eu não vou ter certeza de que o meu negócio vai dar certo. Eu tenho minhas metas e meus objetivos. O meu foco é ali na minha meta, nas minhas metas e no meu objetivo. Então, isso traz com que eu evolua, né, continuamente. Sim. E aí, o Thiago também... Eita, gente, que história boa. Obrigado, meu Um pouquinho, Deus. né? Claro que teve... Ah, mas aí agora no decorrer dos nossos bate-papo aqui, vai entrando outros elementos que o Adriano e o Thiago vai colocando, né? Ai, sabe, não sei... Aí essa trama vai montando aí. Bom, eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Né? Com 13 anos eu já comecei a trabalhar em uma loja de materiais de construção como vendedor. Meu Deus. Desde então, sempre trabalhei como vendedor até os meus 20 anos. Vendedor de varejo e atacado, né? Olha, no gente. vestuário. E eu sempre fui ponta de loja, que é aquele vendedor que sempre estava em primeiro lugar. Eita! Né? Porque... Competitivo? Não. Imagina, é um pouquinho. Além de sempre ser competitivo, eu também entendi a facilidade que eu tinha em conseguir vender algo para alguém. Gente, eu queria muito. Eu sou péssima vendedora. Nossa Senhora. Tô aprendendo muito com ele, viu? Sério? Porque... Ô, Tim, monta um workshop aí pra nós. Pra ver se toma jeito, se eu tomo jeito depois de ver nessa vida, gente. Queria muito. Né? Porque assim, vender, né, é uma arte. É você poder conversar com a pessoa, você entender a necessidade dela, né? No meu caso era roupa, era complementar o vestuário dela, a roupa dela. Saber se ela se sentia bem com aquela roupa e pronto, né? Gente. Então, sempre fui um ótimo vendedor, né? Incrível. E teve uma época que eu trabalhava em uma loja, que eu adorava a loja, mas o pai do dono faleceu. E ele falou, não quero continuar com a loja. Só que aí, eu já tinha bastante... clientes fixos, né? Que compravam roupas comigo sempre, tudo. E ele falou, que pena, Ti, mas, pô, você vende tão bem, não sei o quê. Vamos trabalhar comigo? Vamos pegar a brincadeira da parte, vamos pegar uma sacola aí, vamos sair no mundo. Foi aí que eu entrei, né? Numa instituição de ensino e consegui fazer um curso de graduação. Gente. Né, como funcionário eu não pagava, então consegui fazer o curso de graduação. Estudei bastante. E quando a gente é novo, a gente às vezes fica sem saber muito o que fazer, né? Então eu comecei administração, eu comecei marketing. Mas dá tudo pra reaproveitar, viu, gente? Vai na mas fé não perde nada, que né? você não perde nada. Eu acho que é isso. A gente não perde nada. Né? Exatamente, não perde nada. E foi aí que eu falei assim, eu sou bastante criativo, vou fazer produção multimídia. Aí bonito. eu fiz produção multimídia, terminei e comecei a trabalhar numa empresa numa empresa de segurança da informação. Trabalhava na parte de eventos e marketing digital e tava ali super tranquilo, sabe? Tipo, eu estudei para aquilo, eu tava ali fazendo, tava desenvolvendo. Só que eu comecei a sentir falta do toque. Né? Tava muita tecnologia ali. Tava faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Né? E pra complementar o que o Adriano tava falando, a gente tá junto há 10 anos. Gente, né? 10 anos junto. Uma década. E a gente... Uma década. E Nossa, sem produção. A gente nem fala nada. Né? Abafa. Aí ele falou você já se surpreendeu com ele falando sobre aviação civil, né? Que ele fazia aviação civil. Entendi nada, me perdi. No nosso planejamento financeiro, eu apoio bastante ele me apoia muito em tudo. É imprescindível, eu acho que isso gente? É uma base, né? A gente a base. precisa ter. E era de noite, a gente foi dormir, tava indo dormir e fazendo planejamento. E ele falando, eu vou vender meu carro. Na verdade, assim, eu precisava completar as minhas horas de voo, né? Eu precisava iniciar, na verdade, para eu conseguir tirar o brevet para poder pilotar, né? Seria mais ou menos uma habilitação, né? Mais ou menos não, é habilitação. É uma habilitação, Só que eu precisava pagar as horas de voo, né? E uma hora de voo é um valor alto, né?
E aí eu precisava de 40 horas de voo. E aí, claro Coisinha que... simples. Sim. E aí o nosso network, ele tem que funcionar ali. A gente tem que ter uma... Como eu mencionei há pouco, a gente tem que ter uma rede de essa rede de apoio e sim, tudo. isso. Então eu fui em busca, né, de algum local que eu conhecesse alguém e tal. Né? Então eu sempre tive ali andando entre, né, ali na parte da aviação também. Por mais que eu não atuasse na área, eu conhecia. Tive Tinha algumas os possibilidades de ir em contatos, algumas empresas. E aí, uma pessoa que eu tinha um contato, ela conseguiu fazer um desconto bacana se eu fechasse as 40 horas. E aí, eu falei pra ele, Thiago, Bom, chegou em casa, É. pegou. vamos sentar. Vamos sentar agora e vamos resolver. Vamos esse colocar negócio. nossas Exatamente. finanças, porque assim, eu acho que, como eu falei, a base, eu não posso tomar uma decisão, né, sem antes consultá-lo, ou pelo menos a gente tentar entrar num acordo. Pois é. A gente não De acordo. concorda às vezes com algo, mas aí entra a questão da barganha, né, da venda. De argumentar, De né? argumentar. Então eu tenho que argumentar pra ele o meu ponto de vista e ele a mesma coisa. E o pior é que ganhar desse vendedor aí deve ser um difícil. sufoco, né? É Não? difícil. Mas eu sou aquariano, então. Ah, tá. Entendi. Agora ficou bem claro pra mim. E aí foi onde eu peguei e falei pra ele, Thiago, eu vou vender o carro. Eu vou vender o carro porque eu vou... Ou eu entro de cabeça na aviação e faz parte da minha vida, ou então eu caio fora. Não, e o melhor é eu apoiando, né? Não. Falei, isso mesmo, Isso vende o carro. mesmo. Porque daí você já faz as horas de voo e fica tranquilo. Você porque já vai- daí é só se formar e pegar o diploma. Aí você vai pilotar... Você vai pilotar. Ali só nas você vai plantações, cair porque eu vou ter que jogar... Eu vou Acho que ter eu falar, vai jogar inseticida, como chama? Tem que fazer 150 horas sobrevoando as plantações para eu poder passar a etapa. É quase um joguinho, né? joguinho, Aí eu vou... as fases. As fases, isso. Entendi. Aí ele dormiu. A gente dormiu. Mas na tinha verdade, fechado isso. Fechou Tava isso. combinado. Aí eu dormi. É. Quando E a eu cabeça acordei, no aqui- dia seguinte, nem tomei café. Acho que eu nem nem- tomei café eu nem aquele dei bom dia. Nem dei bom dia. Ele falou, Thiago, vou fazer estética, vou trancar a aviação civil, vou fazer estética. Porque aí falou todos esses argumentos, né? De poder trabalhar livre, de poder ser empreendedor. Foi assim. Eu não vou jogar inseticida porcaria É, nenhuma, planta exatamente. nenhuma. Aí, E fora o risco, né? É. A produção tá falando fora o risco. A aviação de pulverização é perigosa. Era isso que eu queria lembrar a palavra, pulverização. Isso. E aí foi assim, na verdade ele dormiu e aí eu fiquei ali, ó, pensando, Ele dormiu pensando. decidido, E aí trabalhando dentro de E uma você instituição. já tinha esse desejo de fazer a estética? Por eu ver as pessoas, né, Ah, inclusive entendi. pessoas que trabalhavam comigo estavam finalizando estética, né? Entendi. Então eu tinha uma vivência de tipo assim, a pessoa finalizou a estética e seguiu, né? Saiu da empresa e estava empreendendo. Então assim, eu tive algumas pessoas que foram inspirações para mim naquele momento, né? Foram minhas inspirações. E aí eu literalmente eu fiz isso, eu sentei na mesa, comecei a escrever, coloquei todos os cursos que eu pensava, né, que eu poderia, e aí eu fui colocando os pós e os contras, prós e os né? contras. E aí de todos eles ali naquele momento a estética ela iria me atender, né, em determinado momento e eu talvez teria uma meta que talvez não seria tão longo prazo, mais curto prazo. Eu falei pra ele, Thiago, um lindo bom dia. Falei, Thiago, vou trancar a aviação, vou fazer estética. Né? E eu apoiei. Comprei a ideia dele. Falei, isso primeiro aí. Você falou assim, pô, reserva pelo menos um dinheirinho pra eu comprar as coisas que eu tava lá na loja vendendo, né? Pensou, libera aí Né? E aí eu 30% desse apoiei. carro aí. Eu tenho uma tia que ela era massoterapeuta e ela sempre trabalhou com essas técnicas de massagens, com ventosa, com moxa. Medicina tradicional medicina chinesa, tradicional né? chinesa no geral. Então eu tinha mais ou menos uma base. Ela sempre falou que eu deveria seguir, porque desde criancinha eu também gosto de passar, né? E eu falei, é uma boa área, né? Eu acho que se você não quer mais trabalhar com aviação civil e quer seguir a área, vai, né? Eu te apoio em tudo. Mas, detalhe. mas você também já tava pensando em ir Não. pra esse viés? Não, Não você só tava... Ele tava fazendo marketing na época. Tava terminando de produção multimídia ainda. Não, Não? tava não. Já tinha Você acabado? você começou produção multimídia depois. Ah, é verdade. Comecei depois. Depois, então você tava resolvendo sua vida lá, vendendo... Não, como fala? trabalhando com organização de Trabalhando- eventos. já tava na organização Já de tava. eventos. Já. Isso. Falar, então Mas- vai fazer essa estética aí. É. E aí, quando a gente tá fazendo o curso, né? A gente convida modelos, né? Pra gente poder treinar. E eu sempre É ia a prática, ter né? a prática, né? E eu sempre ia como um modelo dele.
Ah, Não só pronto. meu, né? Eu colocava ele pra ser isso, modelo. Só pra ter... 2, ó, 3 aulas. só um adentro, a gente se conheceu em uma aula de maquiagem de drag. É verdade. Uau. A gente foi modelo de uma amiga em comum. Exato. E nós, porque é uma A maquiagem amiga difícil. a amiga era em comum, mas vocês não A gente se trabalhava na conheciam. mesma empresa, mas É. não se conhecia. Oh, E aí ela, gente. estudante, né, de maquiagem, a graduação em maquiagem. E aí, em um momento, ela convidou ele, né, e falou, olha, eu preciso de um modelo, você não quer Porque ela ser falou meu que era modelo? muito difícil encontrar modelo masculino pra aceitar fazer uma maquiagem de drag. Porque difícil mesmo. a pele do homem é diferente. E aí ele aceitou e eu aceitei em outro ponto. E aí a gente se conheceu nessa aula e acabou conversando. E aí a gente viu que tinha algumas coisas em comuns para o trabalho e tudo. E aí começou disso. Então, a parte do ser modelo 10 tá na anos ideia. juntos. 10 anos. 10 anos. Gente. Aí no modelo foi que você. No modelo foi que você falou, acho que eu tô gostando. Exatamente. Quero mudar. Porque tipo Acho que eu vou assim. mudar também. Vamos Porque, vender tipo o carro. assim, não é só fazer estética. Na hora, a professora. Eu fui em provas também, provas práticas. E a professora Maria de Fátima, ela sempre falava o nome dos ossos que era pra massagear. músculos. Dos músculos. Isso foi me encantando, porque não é só uma massagem, tem uma função por trás, tem tem a fisiologia, tem ali um porquê de massagear aquilo ali. A microbiota, né? A gente tá falando... A massagem, ela também é higiênica, né? Ela é um ato de higiene também. Então, são coisas que a gente acaba se encantando, né? Eu me encantei com o universo da estética, porque realmente, a gente escuta, existe graduação para estética, Isso, aham, né? exato. Fazer Sim. estética para ficar passando creminho, espremendo espinha, né? Isso, então, tem eu vou dizer um preconceito, assim, né? na verdade, assim, é o preconceito realmente pela falta da informação, né? Porque a pessoa pega ganchos, né, ali Isso. na situação e fala, nossa, mas eu preciso estudar para isso. E aí ele vivenciando isso, né, tendo essa vivência, a gente acaba mudando, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu convivendo com aquelas pessoas que faziam parte ali do meu ciclo de trabalho, né? E eu ver a responsabilidade que elas tinham, né? A gente fala da liberdade, mas atrás disso tem muita responsabilidade, né? A preocupação e, claro, a venda. Né? A gente tem uma máxima que a gente fala de estética por amor, trabalho por amor. E às vezes eu falo, estética por dinheiro. Por dinheiro, né? isso. É a minha Sim. profissão. Porque também no empreendedorismo não dá pra você ficar romantizando tudo, né? Exatamente. E o pessoal gosta de romantizar a estética. Gosta, fala, ai, não sei. Não, pera, gente, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra É coisa. minha profissão. É o Exatamente, meu ganha-pão. é profissão, Exato. exatamente. Exatamente. Bom, continuando, né? Continuando. Aí ele treinava comigo em casa e eu lembro até hoje que a menina tava treinando na minha mão e ela falando sobre as falanges, é metacarbo ou é carpo? É o que isso aqui? Eu falava, eu pensando, né? Eu falava, não é esse, menina. Concorda? Eu falava, gente, eu quero fazer isso. Eu fui gostando aos poucos, entendeu? Entendi. E aí eu falei pra ele, eu acho que eu vou fazer estética também. Aí começou o E sonho. ele, na hora que você falou da estética, aí topou? começou o sonho, né? O sonho de abrir um espaço, eu e ele trabalhar junto, abrir uma clínica, a gente poder trabalhar, atender juntos. Aí a gente pensa, É. aí o sonho vai lá em cima, né? Vai lá em cima. Aí a gente ficava, como vai ser sua sala? Ai, a minha vai ter isso, a minha vai ter Vai ter aquilo. aquilo. Tipo, E aí, quando você estava comentando dessa trajetória, quando vocês disseram da venda do carro, então vocês pegaram num ponto aí muito importante, né? Quando a gente fala do empreendedorismo aí. Então a gente foi lá e começou a planejar, assim. Vocês são desses tipos de empreendedores? Que você vai lá, tem um plano de negócio, assim... Porque aqui senta de tudo. Gente que falou assim, puta, foi por um acaso que, sabe assim, ó, bateu um vento e eu já tava lá. Não planejou nada, mas vocês são do que desenham, ó, vamos sentar, que nem vocês disseram, a gente conversa. E rola mesmo essa Sim. conversa? Vocês acham que isso é importante, assim, do ponto de vista, né, para quem quer empreender? eu tenho uma certa dificuldade de quando ele fala as coisas, ele é de falar e eu sou de desenhar. Desenhar. Eu já passo um filme na minha cabeça. É. Você começa a falar assim, sei lá, vou decorar uma sala.
né? E aí eu já começo, ó, põe um quadro aqui, tananana, e aí eu já consigo visualizar aquele ambiente dessa forma. Vou dar um exemplo da clínica. Eu já começo a imaginar como vai ficar a maca, tal, não sei o que, não sei mais o que. E ele não, ele preciso falar e ao mesmo tempo ele desenhar e colocar a metragem, qual que é a metragem da maca, tananã, porque aí ele é mais nesse... Saber onde vai pôr o descarpaque, onde vai pôr o lixo de branco, preto... Entendeu? Isso. Ah, entendi. E aí eu sou muito assim, né? Então, no fundo, se complementa. Mas Sim. então, senta Sim, e fala, a gente tem um planejamento. Vamos montar aqui tudo, vamos pra lá, vamos Até pra cá. porque, né, Sim, às vezes acontece, né? A gente teve um período muito recente que a gente precisou mudar de local da nossa residência. E aí a gente precisou ter uma tomada de decisão, né? Era um local que a gente não pagava um aluguel próprio, né? E em questão de meses a gente entrou numa dívida de financiamento, né? De 30 anos, né? De um apartamento. simples. Dívida não, investimento. Investimento. É. Isso, melhor Eu gosto dizendo. dessa palavra, investimento. Exatamente. Isso. E aí, claro que o medo bate. Porque Sem aí você dúvida. fala, poxa, eu não tenho esse investimento nesse momento. Mas a partir de um determinado momento eu vou ter esse investimento. Então, claro que a gente tem que ter esse planejamento. A gente senta, conversa. Né, já era algo que ele já estava falando, né? Há algum tempo, a gente precisa, tal. Até por conta do nosso trabalho, né? A localização. É porque eu coloquei na ponta do lápis, né? Eu coloquei na ponta do lápis gasolina, pedágio, locomoção, qualidade de vida, manutenção do carro, pneu, tipo, tudo. Pra ele não ter argumento, sabe? Pra falar, não, isso não vale a pena. Gente, vocês pegaram essa fala? Vocês pegaram essa fala da ponta do lápis? É o que a gente faz com... isso. Sim. Então, é muito legal isso, porque a gente tem que sair, né? Às vezes, não... Eu tô dizendo assim, eu vou falar mundo das ideias, mas o seu mundo das ideias é diferente, né? Sim. Porque é estratégico Sim. para o negócio, né? Então, a gente precisa realmente colocar no papel e pesar, né? Sim. Prós e contras, né? Vocês estão trazendo muito Quanto isso. tempo você vai dormir mais? Isso, Né? isso é importante. Esse é também é muito importante. Esse é decisivo. Mas é dessa forma, e a gente sempre busca, né? Então, eu tenho que... Claro que se aconteceu, né, uma curva ali nesse meu investimento, Isso, né, alguma gente? coisa... Porque acontece, né? Acontece, a É. gente tem que estar preparado. Isso mesmo. Aconteceu também agora com esse novo empreendimento nosso, né? Ele foi desligado, né, recentemente, né? Foi feito o desligamento dele da empresa, e aí ele voltou para mim e falou, eu preciso atender. Eu quero atender. Eu já tenho meus atendimentos, mas eu quero atender. E aí, foi a mesma coisa. Ele teve que me encantar pra gente poder... Não, vamos... Exatamente. Eu preciso atender, porque eu não posso perder a Os prática. boletos sempre vencem, né, gente? Exatamente. Então- E não só isso, eu preciso atender porque se meu objetivo é montar um espaço, eu vou montar e atender quem? Eu tenho que planejar aumentar minha cartela de clientes desde já, para quando eu abrir o espaço eu ter quem atender. Porque não adianta eu colocar a placa aberto e começar. Fica lá, né? Começar a falar, gente, vamos. Entendeu? A meta, ela começou quando ele pensou, né? Teve essa ideia. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá. A gente precisa agora pôr em prática. O pôr em prática foi ele colocar a maca nas costas e vamos bater de casa em casa. Ver o cliente lá, vamos atender. E aí é uma coisa que o Thiago, por exemplo, a minha inspiração, né, diária com ele é isso, né? É essa coragem, né? E o foco de, eu quero montar, então tá bom, eu preciso montar, só que eu preciso do dinheiro, né? Eu preciso do cliente. Não só do cliente do dinheiro, eu preciso da fidelização daquele cliente. Isso. Né? Porque eu preciso que o meu cliente vá até mim, né? De certa forma, eu estou disponibilizando para ele hoje um conforto, ir até a residência dele. E quando eu tiver o meu espaço, né? Eu preciso ter isso em mente também. Sim. E a meta dele foi essa, foi o atendimento. Tanto é que durante aí uns 5, 6 meses, é maca nas costas e carrega, e ele posta, né? Quem acompanha a gente nas redes sociais, ele posta lá, ó, agora é atendimento, tô indo... E muitas pessoas perguntam para nós. Olha que Nossa, incrível. mas vocês profissionais,
vão atender na casa da pessoa, né? A gente ainda tem aquela questão de que parece que a gente tá voltando pro início. Porque a ideia é, você terminou a faculdade, né? Sim, Você vai começar a subir degraus, né? Você tá ali nos Verdade. degraus. E aí você chega num determinado ponto. Que é esse ponto, como hoje, profissionais já na área há 7, 8 anos, né? Se a gente descer o degrau, parece que, opa, né? É fracasso. E aí, a curiosidade das pessoas, né? Que doido, De né? perguntar, olha, por que você tá atendendo assim? E a sala de vocês, né? E como que tá? E tal. Então, assim, vai além, né? Vai além. Eu preciso, às vezes, Isso. entender que em determinados momentos, não é que eu vou voltar, né? Mas eu vou dar uma pausa. Eu gosto muito de uma... Pra pegar impulso. Eu gosto muito de uma analogia. Acho que é a analogia que fala, né? Que é a bicicleta, né? No mundo do corporativo, a gente fala muito do foguete, né? O foguete não dá ré. O foguete não dá isso, ré. tal. isso, Então, assim, vamos pra Voar, cima, né? vamos pra cima. Vamos pra cima. Mas, ó, vamos lá. O foguete, ele tem um objetivo. Exato. Você fala, eu vou pra lua. Isso. Você aponta o foguete pra lua, se planeja Exato. e vai. Só que, qual E o aí problema? E o foguete? E aí tem um escritor, que é o Luciano... Eu vou esquecer o sobrenome dele, mas eu passo... Tá, E aí ele Eu fala ponho muito sobre a dica carreira. Na descrição. E aí ele fala sobre isso, né? Que assim, o foguete, às vezes, ele vai no foco, né? Ele vai chegar naquele foco. Mas como que ele vai chegar naquele foco, muitas das vezes, né? E se no decorrer ali do foco dele acontecer algo, ele for para outro lado, ele vai explodir, né? Ele vai acabar causando, Porque ele não é né? estável. Ele vai ter uma estabilidade Vai ter uma ali. estabilidade E em aí algum ele momento. fala da bicicleta, né? Que a bicicleta, você vai no seu momento, né? Você não está parado, você está se locomovendo. Você está em movimento, né? E aí, em determinados pontos, é o que aconteceu na minha vida. Eu posso dar carona. Então, Isso. ele veio e pegou a carona ali comigo na profissão, né? Até o momento da gente chegar na bicicleta dele, né? Pois Que é. ele possa seguir o trajeto dele. E sem contar que se eu precisar mudar, como acontece agora, né? A gente precisou mudar a nossa estratégia. Olha a nossa história, quantas vezes a gente mudou a nossa estratégia. Eu posso mudar o meu caminho sem ter grandes eventos, né? Então, Entendi. eu sigo o meu caminho, mas respeitando, paro às vezes para tomar água, hidratar principalmente, Isso, né? refletir ali, né, naquele momento de Exato, hidratação, né? E quando for preciso, pego o E volta a embalo. pedalar. Volto a pedalar. E acho que isso mostra, né, que a gente também tem que ter, né, quanto empreendedor, esse jogo de cintura, né, essa maleabilidade, acho que é assim que fala, e você saber que você vai rodar esses pratinhos o tempo todo, né? Porque não E se é você não tiver essa postura de, eu vou rodar isso aqui, eu vou botar agora foco nisso aqui, e vou fazer, né, definir essas prioridades, e entender que faz parte do processo, porque às vezes eu penso assim, a gente quer empreender, a gente vai lá na frente primeiro, né? A gente já quer no resultado. Mas a gente esquece que tem o processo, né? Tem um filme. Ou melhor, uma analogia. A gente vê a foto e não vê o filme. Exato. Então, as pessoas, quando estão te olhando nas redes sociais, elas estão vendo a foto, né? Elas estão fazendo um julgamento ou tendo ideias naquela foto, né? Mas não sabe aquilo que você está mirando. Sim, e assim, esse processo, muitas das vezes, a gente estava comentando até, ele não vai ser fácil. Não. Né? Então, hoje, né, com esse novo empreendimento nosso, né, com esse novo projeto, a gente tem coisas além, né? Então, às vezes, né, eu falei que às vezes é mais de madrugada. Tem umas Horário da 2 inspiração. semanas. Tem umas Sério? 2 semanas. Do nada, eu acordei e falei, a pasta da vigilância. A gente não montou a pasta da vigilância. A gente tem os POPs, já tem tudo da outra sala, né? Tem todo o processo, a parte da prefeitura. A gente já sabe, mas eu preciso colocar em prática. E aí, eu já coloco lá nos nossos aplicativos que a gente utiliza. E aí, a gente coloca como meta, né? E aí, a gente começa a delegar. Então, assim, eu passo para ele, Ti, você precisa montar isso. Falei, E aí, calma aí que eu ainda tô vendo se a sala vai aceitar. É propícia pra gente. Porque quando a gente fala
da pasta, mas na estrutura também tenho que ver. Se eu alugar aquele espaço, será que eles vão ter encanamento para eu colocar uma pia, um ponto de água? Será que o prédio vai ter uma coleta já com resíduos perfuro-cortantes? Ou eu vou ter que contratar? Talvez o aluguel daquele lá seja mais caro, mas eu não vou precisar me preocupar com isso. Você tem estrutura, Estrutura, exatamente. Isso é um planejar, né? E é um planejamento. Exatamente. E tipo, não é chegar... eu idealizei aqui um espaço lindo, maravilhoso. Mas... E o restante? É esse planejamento que, às vezes, quando é dois pensando, acaba sendo mais fácil. A gente pensa assim, né? Eu penso, pelo menos, né? E as pessoas... Eu prezo pelo um bom atendimento, né? E um atendimento, muitas vezes, é referente ao local também. Totalmente. Né? Então, a gente tem que ter... a gente trabalha os 5 sentidos, né? E claro que o visual, né? O primeiro é o que eu estou olhando. Então, eu quero sim ter uma clínica bonita, eu quero ter um espaço em que eu possa promover um aroma agradável, que eu possa trabalhar o marketing olfativo daquele meu cliente, que eu possa encantar aquele meu cliente nos mínimos detalhes ali, nos detalhes pequenos, no paladar, né? Enfim... Mas eu também tenho as minhas responsabilidades, né? Total, né? Eu tenho que pensar na minha responsabilidade também como sociedade, né? Então, não basta eu ter um ambiente assim. E, por exemplo, o que o Thiago falou é importante. A coleta, né? Sim, eu não me preocupar com a minha né? biossegurança, né? E eu falo para ele, né? Como eu mencionei, eu sou consumidor também. Eu também passo em atendimento, né? A gente não só troca. Eu vou em busca de outros atendimentos e eu passo com outros atendimentos. E aí, a primeira coisa que eu tomo cuidado, né? Ou pelo menos que eu observo, é a biossegurança do local que eu vou. Eu preciso ter segurança de que aquela pessoa está se cuidando. Porque a biossegurança, ela começa com a gente. Quando a gente fala EPI, por exemplo, né? Equipamento de proteção individual... É a minha proteção. E aí eu faço uma nova analogia para um link, né? Na verdade, para aviação. Quando a gente está no avião, aí, né, o comissário vai e fala, em caso de despressurização... Eu pego né? um terço, gente. Máscaras irão cair sobre do teto. Você coloca primeiro em você e, se necessário, você coloca na outra pessoa. Então, a biossegurança, o EPI, é isso. Eu me proteger. Então, se eu estou me protegendo, automaticamente eu estou protegendo o outro, né? Principalmente o cliente. Então, são esses detalhes que muitas das vezes passam despercebidos. A gente acaba caindo, né? No conformismo. No comodismo, perdão. Comodismo, hoje não vai passou, dar nada, não vai dar nada e Isso. tal. E aí você acaba entrando, você acaba passando aquela margem de segurança, né? Que você tem que ter num atendimento, que você tem que ter num espaço. Né? Quando a gente vai atender um parente, né, que é próximo, fala, não precisa disso não. Fala, Isso, precisa sim. E o pior é que é verdade, né? A gente tem que ter esse cuidado todo. E acho que até cabe, antes da gente começar o podcast, a gente estava falando de atendimento, né? Sim. A diferença que faz hoje e tudo que vocês estão trazendo, hoje num mundo que está complicado, né? Um atendimento bacana. E é onde, às vezes, você vai num lugar e você fala assim, gente, que atendimento incrível. Deveria ser natural isso, e não é hoje em dia, né? As pessoas estão imediatistas. Isso mesmo. Então, acho que essa estrutura que vocês estão criando e estão pensando e que são totalmente adeptos, faz total sentido, né? Sim. Eu sou uma pessoa imediatista. Eu assumo, né? Porém, o imediatismo, ele tem que ser diferente, né? Eu acho que, assim, você querer ser imediatista é uma coisa. Aquele serviço ser imediato é outra. Bom, hein? Entendeu? Então, assim, eu preciso entender daquele processo. Lembra que eu falei? Sim. Eu preciso conhecer, ter uma ideia exato. daquilo. Então, as pessoas, elas são assim. Resolve, né? Eu estou em sala de aula, né? E muitas das vezes as alunas, elas chegam e... Nossa, eu já vou começar a atender e tal, tudo. Calma. Calma. Primeiro, Né? calma. Respira. Exato. Primeiro respira. Vive esse processo da aprendizagem, né? Não adianta, eu falo que a informação, eu poderia me formar, sei lá, pela internet, né? Compro um curso, né? Tenho um conhecimento. E a minha habilidade? Né? Como que fica? Eu tenho todo um processo na aprendizagem. Eu falo, muitas das vezes nas minhas aulas, nas palestras, enfim, nos workshops que eu ministro, sobre uma chave, né? O empreendedorismo, o trabalho
tem que ter essa chave. Eu aprendi isso em aviação, na parte de administração. Eu aprendi o chá da administração, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Você tem que ter o conhecimento, a habilidade e a atitude de ir, né? E aí, lendo um livro, na época, eu não vou me recordar agora o nome do livro, mas ele falava sobre outros processos dentro desse chá, que aí é a chave que se vira, né? A chave que se vira. Então, olha o só. conhecimento, a habilidade, a atitude, e eu tenho que ter os meus valores, né? E eu preciso, além de ter os meus valores éticos, né? Eu preciso ter o meu valor ético como sociedade, como indivíduo dentro que forma essa sociedade. Essa sociedade, exato. Só que eu tenho que entender que muitas das vezes eu tenho minhas emoções. Muitas vezes não, mas sempre tenho minhas Sempre, né? emoções. É pautado nisso, né? Exato. Então, eu tenho uma chave ali que eu tenho para o empreendedorismo, que eu tenho para a administração. Então, eu sempre trago isso. Aí eu falo para meus alunos, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter habilidade, que é praticar, né? Então, para isso que a gente faz o estágio, né? Para isso que eu vou em busca de uma experiência, né? A gente teve aí um período, e a gente ainda está, né, nessa parte, mas de ações sociais, né? Em que não batia com o nosso horário, né? Se eu fosse buscar um estágio, mas eu precisava ter uma prática. Então, o que eu pensei? O que eu posso fazer? Ação social. Então, a gente... Que já é uma abertura grande, né, para isso. Sim, sim. E isso aumenta o seu network também. Você tem ali Isso. Você tem além da sua prática, você adquire outros conhecimentos também, né? Sem Conhecimentos de dúvida. vida, conhecimento da pessoa. Mas, para tudo isso, eu precisei ter a atitude de ir atrás, né? Eu precisei ter essa atitude, esse foco, né? Respeitando e pensando nos meus valores, né? Por exemplo, a gente estava comentando um pouco antes, né, da maquiagem. Né? A gente teve ações que tinham trabalhos multidisciplinares. Então, tinha profissionais de outras áreas, né? Então, por mais que eu sei como passa um batom, né? Mas não é a minha área. Né? Eu respeito ali aquela área. Cada um dentro do... Então, ali passa... da sua fronteira de conhecimento. Exatamente, né? A nossa paciente, a nossa cliente ali no momento, ela passava por estações. Então, aquilo é a nossa vida, né? Sim. O nosso cliente, ele passa... Quando eu recebo, né, o nosso espaço, a pessoa vai ter um manobrista, né? Vai ter uma recepcionista ali que vai liberar a passagem dela para o prédio, depois vai ter um elevador que uma pessoa faz a manutenção, né? Então não dá para você fazer tudo. Exato. Imagina se eu fosse manobrista, recepcionista, o que faz a manutenção do elevador, né? Então eu preciso respeitar esse processo. E Isso e faz parte tudo da experiência, né? Sim. Da experiência que vocês vão proporcionar para o cliente, né? Sim. E essa emoção, né, do cliente ter essa vivência conta para nós também. Totalmente. Né? Porque a gente tem ali a emoção envolvida, porque é o que eu quero entregar para o meu cliente. Totalmente. Bom, eu e a Adriana, a gente sempre foi muito parceiro, né? Tanto que nós começamos a pós-graduação em cuidados integrativos juntos, começamos o mestrado em educação juntos também, e a gente sempre vai se apoiando, e é gostoso quando o casal é da mesma área, que a gente é um parceiro do outro, e um entende do negócio do outro de formas diferentes. Nossa, isso aí, que bacana, né? E você sabe que a gente também tinha aqui um casal que eram da área de próteses dentárias, esses agora, né, dessas lentes, né, que estão colocando e tal. E é bem engraçado isso, né? Porque assim, os dois são empreendedores, mas tem as suas divisões também, né? Isso, a pessoa, o Thiago tem uma destreza maior para tal coisa. Adriano tem, então como é que a gente une essa força, né? Sem não sei se atrito. Atrito sempre tem, né, produção? Sai no braço, assim, dá chilique. Isso. Só pena que voa aqui, entendeu? Assim, muitas pessoas questionam mesmo a gente, né? Como assim? Vocês convivem e às vezes a gente dá aula até às vezes no mesmo período, no mesmo local. Então a gente vai junto, às vezes volta. Isso. A gente já dividiu turma, dando aula para a mesma turma. É porque quando a gente está conversando, quando a gente está explicando alguma coisa, a nossa linha de raciocínio é a mesma. Então, para a gente dividir matéria, para a gente falar sobre o mesmo assunto, para o aluno é enriquecedor.
Entendi, porque vocês estão ali em sintonia no mesmo ramo, Sim. tudo, É, né? a gente fala sobre tudo. E entre vocês no negócio, como funciona assim? Também é tranquilo? Lógico, né? Como todo relacionamento, acho que às vezes a gente, né, tem os seus atritos, assim. Eu tô lembrando daquele meme, sabe? Barraco! Quebra! Eu todinha trabalhada nesse meme, né, produção? Eu confesso aqui, ao vivo, em a cores, eu tenho dificuldade, muita. É porque assim, eu e ele, nós já temos a intimidade. Sim. E quando eu falo que um defende o seu, né, pra chegar em um senso comum, a gente vai defender mesmo. Entendeu? Comum, né? Então, tipo, ele tem que me convencer que não, ou que sim, a mesma forma pra ele. E muda o posicionamento também, né? Porque vocês estão falando, né, A mesma língua, de né? negócio, O negócio, profissão, tudo, né? E Sim. assim, às vezes eu falo pra ele que ninguém é babá de ninguém, né? Então você tem o seu, eu tenho o meu. Por mais que nós estamos ali na mesma linha, né? Você tem que ter o seu posicionamento e eu o meu. Muitas das vezes, né, quem é mais próximo da gente sempre acha que eu estou encabeçando, né? Mas eu falo, ele é muito mais organizado no sentido de escrever. Eu vi que ele é o Entendeu? que E eu sou põe, analisa, traz as põe na hipóteses. planilha. Não, traz as hipóteses, né? Chega à conclusão de Exato. que o que está idealizado não é o que na Exatamente. prática vai acontecer, né? Exato. E isso, na verdade, é o posicionamento que a pessoa tem, né? Entendi. Então, o que eu trabalho, né? Um relacionamento é um trabalho, né? Se a gente for parar pra pensar Sim. aí, você tá falando com duas pessoas de culturas, de mundos diferentes. Então, vai desde o trabalho até a meia que tá no chão, né? Até a comida. Tá ouvindo, produção? Que tá se fingindo de morto aí? É o quê? Então, tudo isso, ele conta, né? E aí, a gente tem que saber separar também, né? Até porque a clínica, ela não é a extensão da nossa casa, né? Então, lá eu sou o esteticista, né? Ele é o esteticista, né? Nós somos sócios, trabalhamos em conjunto. Hoje, tem uma pessoa que trabalha conosco, que é a minha irmã, né? Está também como esteticista. Então, apesar de ser um núcleo familiar, vamos dizer assim, Sim. é uma corporação. Exato, era isso que eu ia falar. Mas Exato. ainda assim, vocês têm o CNPJ, né? Exatamente, Aham. tá? Tem o CPF e o CNPJ, não dá pra Isso, misturar não os dá dois. pra misturar os dois, isso. E eu acho que isso é indescritível, assim. Você sentar, planejar e ter uma meta. Não dá pra você... E claro, se cobrar, né? Um cobra o outro, né? A gente tem isso na nossa prática, né? tem, Mas é uma cobrança saudável. É isso que eu ia falar, mas é uma cobrança saudável, né? De tipo assim, Ti, você fez tal coisa. E ele fala, poxa, eu tô com dificuldade, então vamos sentar, vamos fazer. resolver. E vice-versa, né? Isso é pra tudo, né? Ai, eu vou montar uma Thiago. aula. Thiago, como que você entende isso? Tá fácil o entendimento? Se ele falar, eu acho que você deveria fazer isso, isso e isso. A gente vai conversando, né? E então, o empreender, eu acho que você tem que encontrar... A sociedade é um casamento, né? É. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades, né? Então, eu até brinquei com ele, eu falei assim, hoje a gente vai fazer... Hoje nós estamos como um trisal, né? Porque a minha irmã entrando, né? É uma outra cabeça, né? Sim. Apesar de nós termos a mesma educação, né? Criamos, ela tem a personalidade dela e eu tenho a minha, né? Então, a gente precisa também trazer isso pro nosso dia a dia, pra nossa vivência. E, claro, entender que eu tenho um objetivo a ser traçado, né? E, Exato. ok, posso ter problemas, posso ter, sei lá, ruídos, né? É que é engraçado porque, tipo assim, como eu falei, quando ele fala uma coisa, eu continuo na mesma linha de raciocínio e no mesmo assunto. E às vezes a gente tá falando com uma terceira pessoa, a pessoa fala, fica assim pra nossa cara. Tipo, o que vocês estão falando? Ah. E aí a gente entende que a gente, às vezes a pessoa, ela é da mesma idade que a gente, ela tem as mesmas oportunidades, mas ela pensa tão diferente em certos pontos que eu e a Adriana fica assim, e aí? A gente tem que respeitar e tentar trazer aquela ideia da olhar pessoa. E ver se aquilo lá realmente pode A ser análise positivo, vai ser a né? mesma, Exato. exato. aham. E assim, nesse mundo, né, tudo é um network.
Isso. A gente estava E era mencionando isso que um eu pouco. queria falar um pouco dessa rede de apoio, né? Exato, porque do assim, network eu preciso... na veia, né? Empreendedorismo é network na veia, não tem Exato. como fugir Com Eu disso. certeza. aproveitei todas as oportunidades que eu tive, né? A gente fala dos bastidores, né? Eu nunca tive, assim, não vou falar a palavra nunca, né? Mas as possibilidades de estar dentro de um congresso internacional, né, da nossa área, de poder conhecer profissionais, muitas das vezes a gente tem outras prioridades. Não que não seja uma prioridade para mim aprender, né? Sim, Mas aham. em alguns momentos, vida de estudante, sabe como? Estuda, Isso, trabalha, né? Exato. aham. Mas a gente sempre, eu falo para os meus alunos, eu sempre faço isso. Coloco coloco ali, né, no papel, a gente faz isso, na verdade, né? Ele coloca no papel qual congresso que nós temos congresso durante o ano, né? Qual congresso eu vou participar esse ano? Poxa, esse daqui me chamou a atenção pelos temas. Então aí é um investimento. Quais cursos eu quero fazer? A gente vai fazendo uma lista e, ó, esse ano eu quero aprender sobre pós-operatório, então eu vou fazer o curso de pós-operatório. Esse ano tem uma técnica nova, né? Até porque isso é o que o meu cliente busca, né? Não é só a atualização, mas eu ter esse conhecimento para aquilo, né? Então, quando eu não tinha essas possibilidades, eu estava lá, no staff, né? Trazendo água para o palestrante, conversando. Então, assim, isso foi Buscando, aumentando. enriquecendo, né? Sim, e eu tive muito apoio, né? Eu posso falar Pode. que eu tive apoio dos meus docentes, dos meus mestres, né? Mas por quê? Porque eu mostrei a minha atitude, né? De estar ali. E o também tem essa... O Thiago também tem E o essa... que vocês trouxeram, né? O protagonismo. Você tem que Sim. saber aonde você quer chegar, né? Sim. Até onde eu vou, aonde eu quero ir, o que é que eu preciso. Porque empreender também é romper barreiras, né? Você precisa... Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Eu vou falar com essa pessoa. Ah, gente, eu vou falar. Vou. Quero nem saber. Eu sou do tipo que eu chego... Agora ele tá melhor. Ah, Mas no começo ele tinha muita vergonha de falar com a pessoa. Eu falo, vai lá, fala, eu dá tenho um oi. vergonha. Não, hoje eu tenho chego, vergonha. eu me apresento, eu falo, oi, Eu tenho prazer. vergonha. Quando eu tô com a produção que vai primeiro. Fala. E aí eu fico lá, eu tô com vergonha, não vou falar com a pessoa. Eu tenho vergonha. E ele não, chega lá, oi, tudo bem, não sei Ele é o a quê. mesma tá, coisa. tá, E tá. hoje eu chego, eu falo com a pessoa, eu falo, me apresento, falo, ó, eu sou professor, tal, eu sou esteticista, né? Dependendo ali do evento que a gente que estamos. E a gente se apresenta porque eu estou vendendo o meu peixe. Olha né? só. Então, eu preciso ter essa rede de apoio, né? Então, muitas das vezes, o network é você ter essa atitude. Às vezes eu fico assim, mas tá, o que eu vou fazer, sei lá, nesse evento, né? Às vezes eu não tenho nenhuma meta, mas eu vou mesmo Mas assim, você vou vai com mesmo medo, assim, vou com né? medo, Vou com medo. Aham. Mas eu chego lá, eu conheci pessoas maravilhosas na nossa área, né? Pessoas que me inspiram, pessoas que traz oportunidades para nós, que eu falo assim, poxa, foi por conta de uma coisa que eu tava até com medo, né? Ou às vezes que ele falava assim, não, vai. Eu falava, não, mas não vai mudar nada na minha vida. Eu tinha mais atirado, então. Você não. Até por conta do histórico, né? Sim. De vendas, porque você tinha que vender, né? E como é que eu vou. A venda mais a competitividade, eu tenho que encarar. Não quero nem saber, né? Quero nem saber. Mas assim, por que eu falo? Sempre falo, vai lá vai você. Porque faz tempo que eu saí de uma indústria da área da estética, né? De uma marca que sempre faz produtos para a área da estética. Então, eu sempre fui muito associado a essa marca, né? Então, não é todo mundo que eu podia chegar e me apresentar, Entendi. falar... Porque eu não Oi. sabia como essa outra pessoa ia interpretar, né? Entendi. Por eu ser de uma marca, normalmente essa outra pessoa também era afiliada a outra marca, né? Então Ou cria senão- aquela barreira, né? Meio com a Cria. concorrência, né? Então, ele não- usava eu meio que, ó, Vai lá, vai eu lá. tô vai lá. aqui, mas você que vai Você que tomar vai a frente. Aí agora que eu fui dispensado, agora eu tô como Thiago empreendedor mesmo, agora sim eu tenho mais liberdade de ir com ele, da gente poder tomar conversar, a se frente, apresentar. Não, Sim. ele foi mandado. Foi desligado, né? Melhor, essa palavra é mais bonita. É. Foi desligado em um dia, 3 dias depois a gente já estava em um treinamento com a concorrente, entendeu? E Então tá é tudo isso. bem, né? Não quero nem saber. Exatamente, porque é o Thiago. Não para, né, Exatamente. gente? Porque a partir do momento que muda, né? Que você decidiu vender o carro. Peraí, gente. A gente vai ter que se mexer nesse barco. Não dá pra ficar aqui, né? Sim. Não Com dá pra ficar certeza. aqui. E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente na área da estética, ele comentou que a gente tem que sempre estar
ciente de quais são os lançamentos, né, para o mercado estético, porque as empresas elas pesquisam o que está em alta. Sim. O que o cliente quer. O que o cliente busca? O que ele está clicando no Instagram, no TikTok, no YouTube? O que ele pesquisa? Não é... O cliente que está no Facebook é o mesmo cliente que está no Instagram? Tipo, tudo existe uma métrica e a gente tem que sempre acompanhar esse mercado, Aham. né? E quando uma marca, ela cria um produto e lança em uma feira, a gente já tem uma ciência de que eu tenho que entender não só para eu poder implantar na minha clínica, mas também porque o meu aluno vai me perguntar. A gente Isso. tem dois públicos, né? Tem dois públicos, E né? aí Temos eu dois falo públicos. eu falo que assim, o cliente, o preço, todo mundo vai ter o seu preço. Né? Exato. A inovação, todo mundo vai ter a sua inovação. O que eu preciso focar? No meu valor. Né? Então, quando eu trago essa novidade para o meu cliente, para o meu aluno, né, eu trago num sentido de valor. Né? Então, eu tenho que agregar valor àquilo. E que é isso que a marca faz. Exato, Né? exato. E aí eu tenho que pensar como marca e eu tenho que pensar como profissional. Né? Porque eu vou entregar aquilo para o meu cliente final. Seja ele aluno, seja ele cliente de marca, né? O cliente paciente. Sim, aham. Então, a gente precisa estar em movimento, né? Volta a falar do movimento, né? Isso. Não adianta eu pensar, poxa, acabei de terminar meu mestrado. A gente já tá com os planos, né? Ele já vai começar uma outra graduação. E Olá, aí eu gente. falei assim, eu vou dar uma respirada, eu tô focando em cursos, né? Eu tô fazendo alguns cursos mais voltado para a área do marketing, para a área do digital, até porque eu também preciso me atualizar. Eu fiquei um pouquinho nessa parte, eu fiquei um pouquinho para trás dele, né? Que ele Sim. já tem uma vivência maior. Então, Mas aí dá pra compor, né? sim, Isso. sim, até porque ele me ajuda muito, né? A gente monta, às vezes eu falo pra ele, né? Tiago, preciso de uma foto. A gente monta um estúdio em casa, né? Aí ele fala, faz assim, né? E faz com aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente, né, pensa como uma empresa, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, eu tenho que ser rápido, Tem né? que ser rápido. Então, Hoje assim, em dia, né? A gente monta os textos, né? O que eu vou falar. Então, Thiago, eu quero fazer uma postagem sobre tal coisa. Tá, mas isso tá em alta? Tá Né? em Ele alta, fala assim, tá dentro do contexto. tem contexto? O que você quer? Que mensagem que você quer passar com esse post que você vai fazer, né? Olha, Então, na gente. clínica, a gente tem que pensar em tudo isso. Não adianta eu, sei lá, eu vou falar sobre um tratamento, mas o que está em alta, né? O que o meu paciente está procurando? O meu paciente está procurando aquele tratamento, né? Eu vou entregar algo para ele que realmente é necessário, que é o objetivo dele. Então, tudo isso precisa Ser avaliado, né? Precisa ser analisado, avaliado e ver até onde vai. Sim. Gente, e complementando aí, assim, ó, nessa trajetória, teve as pessoas inspiradoras, assim, que vocês... Olha, A gente falou de network, falou um monte de coisa, mas teve, assim, falou assim, gente, acho que, putz, essa pessoa me inspirou, me encorajou. claro que assim, quando eu penso, né? Aí também, assim, ó, não precisa falar nomes nem nada, mas acho que, né, se Sim. for a atitude da pessoa, no que né, ela... Sim. Eu tenho muito a inspiração familiar, claro. Né? Eu tenho muito a inspiração na minha mãe, no meu pai, né? Em tudo isso que foi passado, até mesmo pela base que eu tive, né? Hoje, a pessoa que eu sou, né? Ela teve uma base. E essa base, ela precisou ser ali consolidada pelas essas duas pessoas, né? Mas, né? Acrescentando ainda, a minha inspiração é a pessoa que está ao meu lado, né? Então, e a gente sempre fala... Que lindos! Porque eu preciso admirá-lo, né? Porque eu confio no trabalho dele, eu tenho a certeza de que quando ele for fazer, ele vai fazer o melhor. E eu falo, eu sou seu fã. Às vezes ele tá dando aula, né? Às vezes a gente dá aula EAD, e aí online, né? E aí eu fico olhando assim, eu fico assistindo. E ele, por que você tá assistindo minha aula? E vice-versa acontece, né? Porque a gente aprende a todo momento, né? Então, Olha, eu gente. acho que a parceria é isso, né? Você ter ali uma inspiração no outro, trazer... tentar, né? De certa forma, se ajudar, né? Quando a gente fala também da inspiração familiar, né? É porque a gente viu quanto que nossas mães lutaram,
os tantos que elas trabalharam para ter as coisas, Pura verdade. né? É uma teoria que a gente fala que a vaca não dá leite. A gente tem que ir lá e ordenhar. Ordenhar, é. E as nossas mães ordenharam a nossa vida toda. E a gente olha isso, né? O trabalho delas que elas teve em nos criar. Né? Exato. Porque tanto a minha mãe quanto a mãe dele, o pai dele morreu cedo, né? E minha mãe me criou sozinha. Então, a gente reconhece hoje. A gente sabe como a sociedade Exatamente. funciona, né? Porque hoje, Isso. como empreendedor, eu tendo que empreender para poder pagar meu carro, poder pagar o apartamento, pagar a viagem, pagar comida, tudo. Eu vejo e falo, poxa, para minha mãe sozinha foi tão difícil, Foi tão difícil, né? né? E muitas das vezes sem uma rede de apoio, que a gente É. estava falando. Muitas vezes sem uma rede de apoio. Sem uma rede de apoio. E hoje, quando eu tô vendo ele dar aula, eu falo, caraca, né? Nem parece que Olha, meu marido, gente. né? E a gente tem essa... Nem parece aquele louco que queria Nem vender o parece. carro É. pra pagar a hora de voo, né? Gente, nossa, ele nem vendeu o carro. É, Nem precisei vender, tá vendo? Aí. Ah, o carro tá na garagem, gente. Tá, né? Hoje a gente já tem outros Outros objetivos ali, né? então a gente tenta a todo momento um motivar o outro para não desanimar. Porque quando a gente é empreendedor, o desânimo vem. Isso. Ele vem com força. Aham. Se a gente não tiver alguém para segurar na nossa mão, para levantar a gente, falar, não, ele não fala que vai ficar tudo bem. Ele fala, vai trabalhar. Quem sabe você não tem um A sua motivação é insight, pagar o algo- carro, pagar o isso. apartamento, pagar Querido, vou as te contas da motivar, vai clínica. trabalhar. A Isso. gente tá procurando um espaço. A gente estava procurando um espaço para abrir a clínica, né? Achamos, encontramos, né? Mas foi difícil. Né? Aquilo que eu tava comentando com você. Eu marcava que as pessoas não vinham pra me mostrar o Ai, local. meu querido, eu só quero alugar o lugar. O local às vezes não agradava a gente, ou o local era ótimo, mas não tinha ponto de água e não poderia ter. Às vezes a localidade A também. localidade também não era Tudo boa. isso você precisa pensar, né? E aí desanima, né? Porque você Desanima, começa a pensar. desanima. E aí você começa a pensar em todo aquele processo. E aí eu posso elencar assim, por exemplo, né? Vamos lá, os desafios do empreendedorismo. Bater o desânimo é um deles, né? É. Assim, o que mais que vocês acham que eu posso elencar aqui pra galera de casa? Tipo, Olha- desafios de empreender, desânimo. Vai ter horas que vai bater a bad. Isso Aí a é gente pra vai galera ter que de levantar. casa Ah. é não entender sobre finanças. É um Não desafio. entender sobre contabilidade. Isso Aí- é um desafio. É um desafio, porque como professor, eu vejo que muitas alunas falam: eu fui contratada, eles abriram um MEI pra mim. E você vai pagar. E como que eles vão Como pagar? vai funcionar Como que isso? funciona? Tem que pagar? Porque assim, as pessoas falam assim, ó, a gente vive num mundo hoje que a gente tem as duas opções, o CLT e o PJ, né? Sim. Então, muitas pessoas optam pelo PJ, até mesmo pela essa flexibilidade que possui. E aí, às vezes, a aluna fala assim, nossa, mas eu estou empreendendo, tá? Mas qual a sua responsabilidade enquanto pessoa jurídica? Você Aham. precisa pagar, né? Você tem um imposto de renda, você tem algo para fazer ali. E aí, as pessoas ficam assim, como assim, né? Porque falta, às vezes, a informação tá ali. A informação foi entregue, mas e o conhecimento por trás, né? Entendi. Então, entender que informação não é conhecimento, Sim. né? Aham. Então, é um desafio. É um desafio, E mas- sim, com certeza. Mas é assim, eu falei lá atrás, né, que eu comecei administração, comecei marketing. Então, eu tenho o princípio da administração, né, que eu aplico na estética. Nada foi perdido. Todo o conhecimento que eu tenho até hoje, eu busquei, eu fui atrás e até hoje eu aplico no meu dia a dia. Olha que incrível. Né? Então, ter esse conhecimento de contabilidade, de finanças, não só de estética, não só de pele. É porque assim, a sua especialidade tá ali, né? Mas quem vai empreender tem um monte de outras coisas que orbitam ali, né? E você sabendo disso, você entende o momento exato que você precisa. Por exemplo, quando a gente estava procurando essa clínica, eu falei, eu quero um contador. Né? Então, o contador que faz hoje a declaração, ele é o mesmo contador da clínica, né? Porque eu entendo todo esse processo, né? Eu entendo que por trás disso precisa, e em algum determinado momento, né? Sim. Eu posso falhar com aquilo, né? Então, ter esse conhecimento para Sim. ter essa atitude, né? De que, assim, é um desafio você querer abraçar tudo.
né? E aí a gente já tem uma rede de apoio. Por mais que tenha aí esse conhecimento com marketing, a gente já está em busca, né? De novas parcerias, de trazer, né? Hoje mesmo, a oportunidade, né? De vir, falar, né? de falar sobre isso, né? É uma rede de apoio para nós, rede de né? apoio, com Eu não certeza. estou passando no seu trabalho, mas de alguma forma estou utilizando, né, aquela oportunidade a favor do meu empreendedorismo. Isso, e, né? meu- Tanto na divulgação, né? Até pra galera saber dessas coisas, né? Sim, porque tudo isso a gente passa, É. né? Sim. E é desanimador. Eu falo Nossa. que na nossa vida a gente tem momentos de luto, né? E luto, claro, a gente entende que não é só com a perda de uma pessoa. A gente estava falando antes das cirurgias plásticas, né? Que a nossa cliente, ela passa por esse processo de negação, esse processo de Isso, barganha. né? Meu Deus, agora tá doendo tudo aqui, socorro. E no empreender é isso, né? Às vezes você chega e você fala, pra que eu fui inventar isso? Né? Eu não tava ali confortável onde eu estava, pra que eu quero mais? Que eu fui mexer nisso aqui. Exato, né? E aí você começa a barganhar, e aí vai, dependendo da sua religião, você vai, né? Vai pensar, Deus, ó, me ajuda, né? Me manda mais cliente e tal. E aí você começa a ter aquele processo de aceitação. Aceitação. Se for uma aceitação de que, olha, eu preciso me movimentar, ok, tá positivo. Agora, se for aquela aceitação, não tem jeito, né? Deixa o barco rolar e vamos ver onde vai. Aí não dá. Isso é um desafio. Olha só, então já estamos no quarto. Que a gente falou de, né, do desânimo, né? Que é uma coisa natural que vai acontecer. Dessa questão da educação financeira, né? Ter ciência de tudo que você tem de compromissos ali, né? Isso é uma e que- liderança, né? De ser delegado. exato, Entender aham. que é um caixa, não é Exato. não é a sua carteira. Exatamente. Não misturar o PJ com É. CPF. O CPF. O CNPJ com CPF. Vocês falaram também aí da questão do... Como é que eu vou dizer? Da dimensão, né? Sim. Fala, do planejamento, né? Eu tenho que ter ciência que as coisas vão acontecer nessa ordem. Então, Eu acho que é tenho um que ter um desafio plano também, B né? Você também. tem que ter o plano B ali. E Jogo de não, cintura. isso, e não entrar no conformismo, né? Do tipo, aconteceu alguma coisa e eu vou ficar aqui. Sim. O empreendedor Estagnado. realmente não pode ser conformista, né? Não Você pode. tem que ter, Isso. você tem que ser em busca sempre. E eu falo que a gente tem um jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro, Ai, e é a verdade. gente sempre vê pelo lado pejorativo, né? Mas eu falo, gente, olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer com o nosso jeitinho brasileiro. Desde que eu não fira a integridade de alguém ou até a minha mesma, né? A minha integridade, eu tenho que trazer isso ao meu favor. Então, eu tenho o meu jeito brasileiro, né? Que é esse empreendedor, né? Aham. Olha aí, nós somos natos, né? Vamos pensar Sim, assim, porque... sim, pra sobreviver, pra né? sobreviver, Pra né? A gente acabou sobreviver. de passar por um processo pandêmico que ninguém que está vivo hoje já tinha experiência, né? Então, foi novo para todo mundo. Foi novo para né? todo mundo. Exato. Cheio de inseguranças, de um monte de coisa, né? Exato. Como, E será que a passando... gente já tá vivo aqui hoje falando, né? passar por uma monte tempestade de com medo. guarda-chuva. Opa, querido. Aquele pequenininho ainda. É isso. E que vira assim, né? Você vai Exato. e vira e vira. Então, eu falo que a nossa vida é isso. É claro que a pandemia ela foi muito agravante e tudo, mas na nossa vida a gente tem esses períodos, né? A gente tem esses E o períodos empreendedor de... tem que estar preparado, né? Sim. A gente tem que estar preparado para Ele tem dizer que se assim, capacitar "Putz, a todo exatamente, momento. Eu vou até aqui e daqui a gente vai ver o que a gente vai fazer. Exato. E que mais de dicas, assim, ó? Dicas para quem quer empreender. Além de dar com esses desafios, teve lições aprendidas, assim, que vocês trazem, assim, tipo... Ter a terapia em dia. Essa foi boa. Terapia em dia. É verdade. Isso, fique com a terapia Sim. em dia. Gente, Sim. sensacional. Terapia, o floral. 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 A meditação. A meditação. Tudo Isso, isso. se é religioso, manda bala. Exa- Vai por- na sua... Porque a gente também precisa desse tempo pra eu poder, às vezes, desabafar. Às vezes, Descomprimir, né? descomprimir Exato. aquela Isso. coisa. Trabalhar algo que tá me bloqueando no trabalho. Só o terapeuta vai conseguir me ajudar. É. Só o psicólogo vai conseguir me ajudar com algo que tá me atrapalhando no trabalho.
Entende? Sim. Então, a terapia, Nossa ela rede tem de apoio, voltamos pra isso. Rede de apoio, tem que isso. estar em Ó, gente, dia. Terapeuta, psicólogo faz parte da rede de apoio do empreendedor. Exatamente. E faz muito sentido você ter esse cuidado com você mesmo. Nossa, Faz muito sentido você ter esse cuidado de poder fazer uma meditação, né? Ao contrário de você... Todo mundo acha que meditar é você Limpar a mente. Fecha o olho e não pense em nada. Não, não é Você isso. tem que organizar seus É pensamentos. organizar os seus né? pensamentos. Porque talvez a resposta para a dificuldade que você está tendo na sua empresa, você já tem a resposta. Né? A sua mente já projetou um plano B, A, B, C, D. Só que você precisa ouvi-la. Você precisa, às vezes, sentar, meditar e ouvir. A resposta tá ali, né? Tá ali. Exato. Tá ali. A resposta tá em você. Você precisa acreditar mais em você. Você precisa ouvir os seus pensamentos, porque às vezes a gente fica tão angustiado. Muitas das vezes é por causa de dinheiro, né? Sim. Porque os boletos vêm. O Exato. sonho tá aí, mas os boletos estão vindo. Isso mesmo. E a gente tem que Sonhos e boletos andam É. together, assim, ó. Então a gente tem Mas os sonhos a gente tem que dar um foco maior nele, porque são sonhos que vão concluir os boletos, Sim, né? Se a gente fica só no reclamar, e assim... Eu também não gosto disso. Meu Deus. Eu falo que todo mundo passa por dificuldade, né? Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, né? Eu não sou herdeiro, né? Então eu preciso trabalhar, né? E mesmo que eu fosse herdeiro, uma hora a herança acaba, Exato. né? Aham. Então eu preciso... E ainda assim você tem que administrar, né? Ainda que seja herdeiro, Exato. Então, assim, a todo momento esse movimento, ir atrás, ir em busca, né? É difícil, mas você precisa se reorganizar. Sim. E talvez também fazer algo que te dê prazer, né? Porque, assim, hoje, né, o que me dá prazer é dar aula, ensinar, né, mostrar. Mas e o Adriano, né? A pessoa Adriano. Então, eu gosto de ter os meus momentos de ler, os meus momentos livres, as minhas viagens, né? Já a pessoa Thiago... Dormir. Né? Ter o seu momento de Isso. descanso, né? E cai muito para essa polaridade, né? Você vê, fala assim, grande parte das pessoas que iniciam no empreendimento é como se anulasse também, né? Sim. Porque você passa dedicado àquilo lá tantas horas, né? 12, 14 horas, e sua mente está tão assim, que depois você acaba sofrendo tanto com isso, né? Que ao invés de você ter outro viés, mudar esse planejamento, mudar a rota, tudo, a pessoa acaba se sobrecarregando e aquilo lá que era uma coisa legal, que é um sonho, Sim. a pessoa destrói, né? Se autodestrói, né? Acaba sendo autodestrutivo. A gente tem que entender que somos seres humanos, né? Então, eu trabalho hoje com a saúde, né? A minha ideia é promover bem-estar. Como que eu vou promover bem-estar? Volto a falar da biossegurança. Como que eu vou promover bem-estar para o meu cliente, sendo que eu não tenho promoção, né? Promoção de bem-estar. Está se promovendo o bem-estar, né? Exato, Isso. essa palavra. E não me sinto bem, né? Como que eu vou atender cansado, né? É o que ele mencionou. Eu preciso organizar a minha mente. Muitas das vezes a gente precisa, que é aquilo que a gente estava comentando do degrau, né? Às vezes eu preciso dar uma parada, respirar um pouquinho, ou até mesmo da ladeira, né? Para pegar impulso para subir. Desce aí, vai, isso. Eu tô fazendo bastante atendimento de pós-operatório, né? E naquele momento eu tenho que tomar bastante cuidado, Nossa. né? Ao fazer a massagem, de drenagem, as manobras, o que eu vou fazer com aquela paciente. E também isso me ajuda a colocar meus problemas numa caixinha e me dedicar totalmente ao atendimento. Para que eu possa trazer uma boa experiência para minha cliente, para que ela possa... eu possa respeitar aquela fisiologia, né? Sem os meus problemas interferir naquele momento. Até porque, assim, o nosso cliente, né? Eu puxo, né, para estética. O nosso cliente, muitas das vezes, ele já vem, né? Com uma autoestima, né? Ou até mesmo com uma necessidade, né? Eu preciso identificar, sim, né? Não dou um diagnóstico nem nada, mas imagina eu chegar em um local, né? E a pessoa me maltratar, né? Tipo assim, ser um atendimento péssimo, né? Vamos ser essa palavra. Sim. Então, eu tenho que... Eu posso colocar nessa caixinha, mas ela tá ali na caixinha, o meu problema, né? E muitas das vezes, durante o atendimento, né? A gente consegue até
reorganizar a mente, Reorganizar, né? Porque o que eu quero promover para o meu cliente? Esse é o ponto. Eu acho que para empreender, em qualquer profissão, né? O que eu quero com isso, né? Eu acho que é um ponto-chave. E aí, essa lição, né? Às vezes a gente dá murro em ponta de faca, né? Como minha mãe Isso. fala. É porque a gente não sabe o que quer, né? Tem uma frase, né? Eu não sei, acho que é da Alice no País das Maravilhas, que ele pergunta, pra onde você quer ir, né? O Ah, coelho. é verdade. E aí ela fala, eu não sei. Aí ele falou, se você não sabe, então qualquer lugar... Qualquer caminho serve, Qualquer né? caminho Tipo, serve. Olha aí, vai. Exato. É. Então eu Pega o preciso... Guanabara e vem. Exatamente. Então eu preciso ter, né? E eu aprendi, né, também algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa vivência, você focar naquilo que você tem. Então, em determinados momentos, eu só tinha a minha mão, né? Eu não Olha tinha só, aparelho, que eu não sábio. tinha, às vezes, produto, né? Isso. Então, Porque eu tá tinha... começando aquela Exato, história ali, né? exato. Mas para eu ter aparelho, para eu ter produto, eu precisava começar. Tinha que começar. Sim, exato. Aham. Então, eu falo sempre, foca no que você tem, não no que está faltando. Porque quando você foca com o que você tem, hoje eu tenho isso. Então, eu vou usar isso ao meu favor, né? Para que o que está faltando eu consiga alcançar. Então, eu tento trazer isso até na minha vida pessoal, né? A gente está em momento de aquisição, acabamos de adquirir também o nosso imóvel. E aí, toda vez eu falo, tá faltando um armário, né? Porque é tudo planejado, né? E aí, eu fico Eu tudo... sei bem o que é. Parei, pensei, falei, não, calma. O que eu tenho? Então, a gente conseguiu se organizar com o que eu tenho. Organizando com o que eu tenho, eu consegui pensar e até ter a atitude para eu planejar. Agora eu consigo planejar Agora eu consigo e ter. andar. Então, às vezes, até a nossa cabeça. A nossa mente, ela é fantástica, né? Ela tá ali... Se eu tô falando do meu problema, ela entende que o meu problema é mais importante do que a solução, né? Então, hoje eu consigo solucionar aquilo. Então, mas entende que é um exercício? Sim, Né? A sim. todo momento, a gente precisa se corrigir também. Isso, a todo momento todo a gente momento. tem que estar com esse sinal de alerta. Sim, e na clínica é a mesma coisa. A gente fala assim, olha, né, a gente estava conversando, a gente teve uma reunião, foi essa semana, uns 2, 3 dias, né? E a gente, preciso disso, disso e disso. Ah, mas eu preciso de uma maca assim, 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 assim. Tá, mas eu já tenho hoje, a que eu tenho hoje já dá para o cliente deitar. Não, então, mas eu preciso primeiro de um dispenser de papel, eu preciso, porque tudo isso tá dentro da pasta da vigilância, eu preciso de um sabonete, de um dispenser de sabonete, eu preciso das lixeiras. Então, eu vou usar a maca que eu tenho hoje, né? E aí eu vou focar no que eu preciso efetivamente. Aí sim, depois eu consigo uma maca que enfim... Você aperta o botão, ela É, sobe, desce. exato. Exato. E é o que a gente estava falando, né? A pessoa tem que ter essa clareza desse processo, né? Se você não tem um investimento, né? Tô dizendo assim, de grandes organizações, você tem que ter esse jogo de cintura mesmo. Falou, eu só vou até aqui, daqui esse mês é isso aqui, esse mês esse aqui, esse mês aquilo lá, e você vai lidando com isso. Mas eu acho que qualquer coisa é maior do que zero, né? Acho que é o Mário Sérgio Cortella, né? Que fala assim, você fez o melhor com as condições e com tudo que você tinha, né? Naquele momento. Exato. Então, se você fez o melhor naquelas condições que você tinha, você não tem que ter medo, porque o que você vai colher dali, você já meio que espera, né? Sim, o empreender é isso. Não adianta você vender o almoço para comprar janta, Isso. né? Uhum. Então, eu tenho que ter ali uma consciência, entender e às vezes, focar na minha solução. Exato. Né? Aham. Não naquilo que... E é o melhor Isso, que tá ali, o que eu posso proporcionar. E sair do papel, né, de reclamar e falar assim, putz, e olhar o que é que eu tenho. Eu acho que um exemplo de muito sucesso disso, assim, é o Whindersson Nunes. Sim, exato. Ele tinha uma câmera e um celular, acho que era emprestado, da amiga, né? Falou, e ele tinha o quê? Ele tinha... E um sonho. Ele tinha uma bermuda, talvez um chinelo Havaianas preso lá com clips, prego. E foi. Isso, mas ele acreditou, né? Sim. E onde está hoje? Então, eu falo que na estética, às vezes as alunas... o que eu preciso para Isso. começar? Conhecimento, a sua habilidade e a sua atitude.
O que você precisa são suas Eu tenho um mãos. diploma em minhas mãos. Isso, exatamente. O importante é você ter o seu estudo, né? É lógico, Eu acho que assim, isso, gente, né? isso é Essa bagagem, né? Exatamente. Essa bagagem você tem que ter, não tem pra onde, Exato. fugir. Então, eu acho que você ter essa atitude, você ir atrás e ir em busca, já, né, eu fiz o que eu pude até aquele momento. E aí a gente vai passando etapas, né? Exato. Hoje a gente com uma clínica, eu consigo talvez traçar qual vai ser o meu faturamento, né? Então eu preciso pensar em planejar quanto que eu quero faturar por mês. Tá, esse faturamento ele vai me proporcionar o quê? Tá, pagar o aluguel, Pra eu pagar chegar os nesse valor. fornecedores. Mas para eu chegar nesse valor, quantos clientes eu tenho que atender? Também. Quantas limpezas de pele eu preciso fazer para chegar nesse valor? Sim. Quantas massagens modeladoras eu preciso fazer para chegar nesse valor? Sim. Entendeu? E aí sim você começar. Aí sim eu vou lá e compro a marca. Né, Tudo vou... é uma questão de conta, Sim. né? Não é... E é da vida Não do tem- empreendedor, é a né? vida. Não tem pra onde fugir. Não tem como A fugir. vida Não como tem. ela é, exatamente. não tem Planilhas e como mais fugir. planilhas e mais Exato, planilhas. aham. A minha irmã me apresentou um programa, né, de contas e tudo, né, de agendamento. Aí eu falei assim pra ela, isso agora não é a prioridade. Agora a gente vai usar o Excel mesmo. Isso, o que temos é o Excel. É o Excel que a gente vai ter. Aí ela, nossa, é verdade, né? A gente já utiliza, mas eu falei, Isso. dá pra gente usar agora. É. O foco a vamos gente deixar quer aí no ter. radar, Exato. Eu quero ter um programa que faça, né, toda essa parte da agenda, né? Mas hoje eu tenho isso e eu vou trabalhar com isso para que eu possa conquistar esse programa, conquistar, enfim, Isso. dessa forma. Então são metas, você traça, né, Isso. objetivos. É não a adianta. fase do joguinho, né? Exato. Enquanto isso, eu vou usando o Excel, mas a tabela dinâmica. Sim. Aham. Ou seja, eu conheço o Excel, mas eu tô usando uma expertise que eu já tive no Excel, Na sua experiência, na minha né? experiência, para É. poder melhorar o que eu tenho hoje. Exato, exato. Então acho que são lições que a gente vai captando ali e montando esse quebra-cabeça. Exatamente. Querem complementar mais alguma coisa, assim, Ti, sobre Aí acho que organização, organização? também. Colocar tudo na ponta do lápis, organizar da forma que você vai entender. Se é pintando a parede de preto e desenhando, se é no papel, se é no Excel, se é em ferramentas, mas coloca, né? Escreve, mostra para você poder Deixa que a traçar, sua mente visualize, né? para que você possa Isso. pegar a sua bicicleta para chegar lá. E sabe que é legal? Todo mundo que senta aqui e fala do empreendedorismo fala da escrita. Que tem o caderno, que tem anota tudo, que põe nas notinhas aqui do celular. Ao lado da minha cama, eu durmo com um Olha lá, caderno gente, e tá com vendo? um lápis. Sempre a gente acha. Porque, às vezes, como eu mencionei, né, anteriormente, eu acordo e aí vem algo na minha cabeça e eu tenho que escrever. Isso é prático. Eu tenho que fazer isso. E aí eu tento amadurecer essa ideia. Mas não é só na questão do empreendedorismo, mas na minha vida também. Na sua né? vida, Porque faz parte ali, Sim. né? Mas eu acho que você colocar o seu objetivo no papel, né? Na sua agenda, no seu celular, eu acho que a gente condiciona a nossa mente a trabalhar a favor disso. Olha só. Né? Então eu consigo visualizar, né? Eu consigo ter ali algo que a minha mente ela entende. Eu vou focar nisso. Eu vou focar nisso. Olha só, que incrível. Você também faz, Tio, ou não? Você Faço. faz? Eu Também tem? que sou o que mais usa Ou caderno. mais usa caderno, olha só. Nossa, que E incrível. é caderno e lápis. Caderno Dá e nem- lápis. e marca-texto. Marca-texto, olha só. O lápis dá pra gente... Apagar para sempre. Era quase isso, gente. Era quase Deixa eu corrigir. isso. Calma. Isso. Eu pensei melhor, É. e aí... Mas sim, Mas é uma necessário. forma de eu conseguir me Legal, organizar. legal. Nossa, topzera. E alguma bibliografia inspiradora, assim, que vocês sugerem pra galerinha? Olha, hoje... Ontem, na verdade, né? Eu comecei a ler um livro e eu já terminei ontem mesmo. Caramba, hein? Eu quero saber. Que são dois profissionais que eu admiro bastante, né? Que é a professora Valéria e o professor Daniel Antunes. Isso. Eu vou passar direitinho, Ah, mas ele fala sobre o atendimento, né? Então, a gente fala sobre, claro, com foco na saúde, né? No atendimento estético, mas ele traz uma forma mais clara também, né?
E aí também eu tenho a professora Maria de Fátima, né? Que é uma grande inspiração para nós, né? Eu posso dizer também pelo tipo que a gente utiliza. apaixonado. Sério? Sim. E ela tem uma organização, né? Na verdade, ela organizou um livro que fala gestão em estética, né? Nos auxilia bastante. E, claro, né? A literatura, né? Em si, as pessoas que nos inspiram, sempre estão sendo ali os nossos mestres, né? Isso, os contatos de os vocês. nossos contatos, Que né? legal. Mas nessa parte E do empreendedorismo... prestigiando, né? O que é bem legal, assim. Sim. Eu adorei, Sim. adorei. Porque eu acho que às vezes a gente não traz isso, né? A pessoa que tá do lado e ela te inspira, né? Eu falo, tem uma colega nossa, né? Hoje é uma amiga, né? E ela fala que ela assistiu uma palestra minha e isso mudou a vida dela, né? Olha só. E eu não lembro nem dessa palestra. Você acredita? Acredito. Porque assim, foi num momento, vou falar, foi um momento muito desafiador para mim. Eu estava com muito medo. Foi quando eu comecei a ministrar workshop. Eu tinha tanto medo que me dava dor de barriga, eu ficava ruim. Eu carregava ele, eu falava, Thiago, vamos me acompanhar. Mas assim, ela comenta que eu mudei a vida dela com o meu contato. E aí eu falo, nossa, o quanto que a nossa fala tem poder. Sempre. Né? E aí eu falo assim, mas eu não lembro de ter, né? Não de não ter falado, porque eu sei o que eu falei, né? Mas naquele momento, né, de ter abordado um assunto sobre isso. E Olha aí, só. a nossa fala tem poder, né? Sim. Então, se a gente Total. pensar nisso, o que a gente fala pro próximo, imagina o que a gente fala para nós mesmos. É o nosso Exatamente. pensamento. E a Exatamente. gente acaba pegando as coisas que as pessoas falam da gente, Sim. né? Por exemplo, eu fui dar um workshop essa semana, né? A menina da frente, ela falou... Eu fiz o seu curso de microagulhamento. Você lembra de mim? Aí eu... Ih! Mas ela Ó, veja bem, Isso, ela lembrou de mim. Em algum outro momento, quem foi que falou? Ela falou assim que foi fazer um curso e falou assim, nossa, eu fui fazer um curso com uma outra pessoa e na hora ela falou, ai, o Thiago, bem que ele falou que ele deu aquela dica, não sei o que, não sei o que. Eu falei, De usar foi as eu- duas luvas. De usar as duas luvas Que no ele usa as duas luvas no atendimento. atendimento. olha Né? só. E, tipo, as pessoas falam, né, de você, e você... Isso. E uma coisa que eu também sempre gosto de fazer é criar gatilhos mentais para que as pessoas sempre lembrem da gente. Isso é um marketing, Olha, né? gente, É um marketing isso mesmo, também. é um marketing total. É uma forma da gente mostrar para as pessoas realmente lembrarem da gente. E tem coisas que a gente faz que pra gente é de praxe, é uma coisa comum. Mas pra ela, eu calçar duas luvas antes do atendimento, pra ela foi uma coisa É que... uma coisa E ela que comentou. impactou. E ela comentou, e a aluna falou: ah, é mesmo, ele faz isso. Sim. Então, assim, a gente Gente, que legal. tem essas inspirações, né? Essas sugestões. Mas eu gosto de ler muito, Olha sabe? que legal. Não, Eu- mas Diversos isso, assuntos. Isso, eu vou deixar aqui na exatamente. descrição do vídeo, porque quem é da área, né, tá aí, né, vai querer aprender e vai Sim, super aprofundar. ajuda. Sim, nossa. E assim, você ter as suas inspirações diárias, né? Hoje eu trabalho com pessoas que são capacitadas, né? E aí eu falo que quando eu estava estudando, eu tinha aquelas pessoas que me inspiravam. E hoje as pessoas que trabalham comigo, né? Inclusive o Thiago, são as pessoas que estão me inspirando, são as pessoas que eu aprendo diariamente, né? Então eu tenho muita admiração com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que estão ali, de certa forma, me apoiando, me auxiliando, né? E isso é muito gratificante. Também, né? Você pensar que, poxa, eu posso, de certa forma, com uma palavra, né? Às vezes pra gente é algo tão, né, bobo, né? E a pessoa fala, você mudou a minha vida, você isso. E outros exemplos, né? Teve já outros exemplos que eu falo assim, mas, né? Eu fiz o meu trabalho. Era o meu trabalho, Pois é. entendeu? E você me falar dessa forma, então assim, é bacana. Nossa, gente, mas durante o podcast vocês são uma energia tão legal daquilo que vocês fazem, que é mega inspirador. Eu vejo o brilho assim, ó. Bom, né? Isso, nos olhos de vocês, eu tô toda hora assim, falando, nossa, gente, que legal, não é? Tá muito em produção. Uma empolgação. Ai, que da hora. E agora essa empolgação que a gente passa para o nosso cliente, né? Gente, Então, que incrível. eu amo o que eu faço, né? Nem precisa, né? A estética. Agora tá explicado. A gente se encontrou, né, na área. Aquele lance do... Por que
ia fazer as horas de voo lá e... Coloquei lá. Não, e foi algo por acaso, né? Porque, assim, foi totalmente racional. Não foi emoção, né? Sim. Foi de ticar mesmo. Eu não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer isso. Esse talvez, esse talvez. E aí os pós e contra. E aí, de repente, você se encontrar. Também se permitir, né? Sim. Empreender é isso. Isso A gente mesmo, falou isso no isso início, mesmo, né? aham. Você se permitir. Então, se permitam, né? Se permita sentir, vivenciar, né? O que o Thiago comentou, ele vivenciou e aí ele começou a escutar. E aí, automaticamente, ele começou a corrigir mentalmente, que já é aquela coisinha do professor, né? Isso, Já, não, menina, aham. não é isso que você tá falando, É tá? quase isso. Então, Ajusta aí. Exato, se ajusta. Então, você se permitir para isso e trazer isso para tua vivência, né? Olha só. E o cliente é o foco no empreender, né? Eu Sim. tenho que ter esse foco. Claro, né? A consequência vai ser o dinheiro, a consequência vai ser o sucesso, a consequência vai ser você ter aquilo que você almejou, né? Mas para que eu chegue na linha de chegada, vamos falar assim, né? A gente falou de joguinho, né? Exato. Pra gente chegar na tela final, Na fase final. eu preciso passar por um processo. E o cliente, ele vai estar nesse processo, do início ao fim. Arrasou, meu Deus do céu. Encantadíssima, encantadíssima. Tinha uma mensagem final aí pra gente, que a gente vai finalizando o nosso encontro com dor no coração, né? Porque dava pra ficar aqui umas 4 horas, mas... A gente fala, né, que o tempo voa. Você ainda isso. chama 2 A professores? gente fala pouco. Um é sem ponto, outro é sem vírgula. Eu brinco com o João. Eu falo, um é sem ponto, outro é sem vírgula. A gente não vai parar nunca. Não é? É. Uma comunicadora e 2 professores, Pois olha aí. né? Ixi, Maria. Bom, mas pra quem tá ouvindo, né, uma dica super importante e valiosa sonhe com o pé no chão, né? Tenha os seus sonhos muito bem concretizados, mas mantenha os pés no chão para você poder alcançar esse sonho, tá? Tá, muito bom. Olha, sonho com os pés no chão. Sim. Eu tenho que fazer qualquer hora assim as anotações de todas as frases que a galera fala, porque é cada coisa assim provocativa que eu falo que legal, que bacana. Mas você fez algo, né, recentemente. A gente estava conversando antes, né? E aí, quando eu falo, foque no que você tem, não no que está faltando. Você comentou, eu já tinha, então eu vou começar. Eu vou começar, Exato. exatamente. Falei, quer saber? Já que Já tá aqui. tem um maquiador que eu sigo, ele fala assim, já que tá lá, lateje. Exato. E eu falo, ele tem razão, já que tá lá, vamos que vamos. Lateje, então. Porque, tipo assim, aposto que quando você falou, bom, eu já tenho os equipamentos, vou começar, aposto que tava faltando alguma luz, uma persiana, Amigo, um acústico. faltou tudo. Aí a gente reviu tudo, falou, não, precisa ter tudo duplicado, que até então não tinha, né? Era uma coisa, não, agora tem que ter tudo duplicado, agora se acontecer isso, tem que ter isso, agora... Então você tem um outro olhar, né? Sim. Você fala, bom, o que eu tenho? E a mesma coisa que vocês. Eu não vou parar. O que eu tenho? É uma câmera? Vai ser com uma câmera. Quebrou? Beleza, vamos com essa mesmo e vai embora. E é isso. Não vamos deixar de fazer, não. Não deixar a peteca cair. Nossa, jamais, por favor, jamais. Mas eu quero agradecer, gente. Que história maravilhosa de vocês dois. A energia, né, de deixar a gente empolgado em empreender, porque é difícil, a gente sabe, né? É muito desafiador aqui no Brasil empreender e tá tudo bem, né? A gente, às vezes, a gente acredita no nosso sonho e quer seguir e saber que tem gente que também tá junto no mesmo barco é muito confortante, assim, né? Você fala, putz, se sente abraçado, fala, eu não tô sozinho. E acho que essa é a pegada aqui da gente trazer essas histórias. Porque às vezes tem gente que tá no dia da bad, né? Sim. E aí tá vocês lá com essa energia falando, putz, estamos juntos aqui. Vai ter dia que não vai ser fácil, mas vai ser só um dia ruim que a gente acordou e não deu certo ali, tá tudo bem. Então, muito obrigada por compartilhar essa experiência. Fiquei encantada. Gente, já ganhou mais um cliente aqui. Eu já tô aqui querendo falar para minha aqui sobrinha. Aqui na Zona Norte, Olha, a gente já achou 2 estetistas aqui. Entendeu? Já quero. Aqui na Zona Norte. Isso, olha aqui aí, na Zona Norte. próximo. Então, depois na descrição vou colocar todos os dados aí da clínica de vocês. Então, meninos, muito obrigado por compartilhar essa experiência maravilhosa aí com a gente, com a galera que está em casa. Obrigado mesmo, Eu viu? agradeço a oportunidade, né? É sempre uma honra, né? E isso
nos auxilia, né? Também, Sem de certa dúvida. forma, como pessoa e como empreendedor. Então, fiquei muito honrado, muito feliz Eu com, que agradeço. com o desafio, né? Porque é um desafio e a gente É um tem que se desafio. movimentar. Tem que se movimentar. Obrigada mesmo. Então, eu que agradeço, né? O convite, a simpatia, o acolhimento que a gente recebeu Sim. hoje. Ai, Gente, que é bom. muito bom, muito bom, muito que bom. Que bom, que bom, que bom. Fico bem feliz mesmo. E ó, a casa tá aberta, se quiser. A gente, né, elegemos esse tema do empreendedorismo, mas como vocês têm conhecimento aí da área, acha que tem algum tema que vai contribuir com a galera de casa, tudo na área de vocês, porque embora tenha muita coisa, né? Quem está no jogo mesmo ali sabe que falta essa informação e tal. A casa está aberta para vocês, viu? Obrigado. Fiquem à Obrigado. vontade. E galerinha, vamos finalizando aqui o nosso encontro maravilhoso, energizante. Nossa, eu tô muito empolgada, produção. Espero que você aí de casa também esteja. Então, nossos recados finais não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo.